Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje iremos falar sobre Tsarukyan provoca e desafia Charles do Bronx no UFC. Dessa vez o armênio foi nas redes sociais provocar o brasileiro. Ainda falando em do Bronx, Charles Oliveira treina Muay Thai na Tailândia com lenda local. E agora olha quem voltou. Esnobado no passado, Jeremy Stephens é desafiado por Conor McGregor, com direito à encarada intensa. Agora migrando para a Rússia, primo de Khabib, Usman Nurmagomedov defende cinturão da PFL em luta emocionante e polêmica. E para finalizar, voltando no nosso querido Charles, treinador de Charles do Bronx aponta julho como data ideal para a revanche contra Islam Makhachev no UFC. Então, vamos entender o que está acontecendo, Makhachev ou Tsarukyan? Fiquem até o final para entendermos juntos isso. Arman Tsarukyan não perdeu tempo após o revés inesperado que o tirou do UFC 311 na última hora. O armênio, que estava escalado para enfrentar o campeão dos leves, Islam Makhachev, no dia 18 de janeiro, em Los Angeles, foi forçado a abandonar a revanche devido a uma lesão sofrida um dia antes da luta. Agora, para recuperar o prestígio e se recolocar na corrida pelo título da divisão, Tsarukyan mirou em um alvo de peso, Charles Oliveira. Em sua conta oficial no X, o armênio provocou e desafiou o ex-campeão dos leves para um novo confronto. Vale lembrar que Tsarukyan e do Bronx já se enfrentaram em 2024, com vitória de Arman por decisão dividida. Naquela ocasião, o resultado garantiu ao armênio a oportunidade de disputar o cinturão, que acabou desperdiçada devido à sua lesão. Ele foi substituído por Renato Moicano, que acabou enfrentando Makhachev no UFC 311. Dana White, presidente do UFC, já deixou claro que Tsarukyan precisará refazer seu caminho até uma nova chance pelo cinturão. Ciente disso, Arman indicou Charles como o adversário ideal para voltar aos holofotes. Nas redes sociais, ele reforçou o desafio, provocando o brasileiro ao publicar imagens do primeiro encontro entre os dois e questionando sua coragem. O desafiante número 1 tem um nome, e é Arman Tsarukyan. Se alguém quiser ser o desafiante número 1, precisa lutar comigo. Estou preparado e aberto, não tenha medo de dizer meu nome. Eu prometo, não vou bater muito forte, escreveu o lutador. Charles Oliveira, por sua vez, já demonstrou interesse em uma revanche contra Tsarukyan. O brasileiro vem de uma vitória dominante contra Michael Chandler e ocupa atualmente a segunda posição no ranking da divisão. Para ambos os lutadores, um novo confronto pode ser o passaporte para enfrentar o campeão Islam Makhachev novamente e, quem sabe, conquistar a glória máxima no UFC. O duelo entre Tsarukyan e do Bronx promete ser uma batalha de altíssimo nível e está cercado de expectativas entre os fãs. Afinal, com duas trajetórias marcadas por reviravoltas, ambos os atletas têm tudo para protagonizar mais um capítulo emocionante na história do peso leve do UFC. Ainda citando nosso Charlinho, bora para outro continente. Afiando a trocação, Charles do Bronx treina Muay Thai na Tailândia. Após sua vitória dominante sobre Michael Chandler em novembro em Nova York, Charles do Bronx continua mostrando que está sempre em busca de evolução. O ex-campeão dos leves do UFC, atualmente sem um próximo adversário definido, decidiu intensificar sua preparação na Tailândia, o berço do Muay Thai, para aprimorar ainda mais suas habilidades na trocação. Durante sua passagem pelo país, Charles treinou ao lado de Lerdsila Schumpertur, lenda local e um dos maiores especialistas na arte marcial. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais por sua equipe, gerando grande repercussão entre os fãs. Na Academia Bangtal Muay Thai e MMA, o brasileiro demonstrou foco e técnica ao realizar combinações de socos e chutes sob os olhares atentos de alunos e admiradores que o acompanhavam no local. O clima de intensidade e dedicação marcou o treino, reforçando que Charles segue determinado a se tornar ainda mais completo no octógono. No início de sua carreira, do Bronx ficou conhecido por ser uma ameaça no jiu-jitsu, com finalizações precisas e criativas que o colocaram como um dos maiores especialistas da modalidade no MMA. No entanto, ao longo dos anos, o brasileiro evoluiu sua trocação e transformou seu Muay Thai em uma arma perigosa, surpreendendo diversos adversários com sua capacidade de nocautear. Aos 35 anos, Charles Oliveira é uma verdadeira lenda do MMA. Ex-campeão da divisão dos leves, o paulista ocupa atualmente a segunda posição no ranking da categoria e possui um cartel impressionante de 35 vitórias, sendo 31 delas por via rápida, além de 10 derrotas e 1 no contest. Desde sua estreia no esporte em 2008 e no UFC em 2010, do Bronx se tornou uma das maiores referências do MMA mundial. Agora, com sua trocação mais afiada do que nunca, o brasileiro parece pronto para qualquer desafio que surja em seu caminho. Seja buscando uma revanche ou encarando novos rivais, Charles do Bronx continua mostrando que a evolução é constante e que ele está determinado a escrever mais capítulos memoráveis em sua trajetória no UFC. Mudando um pouco os ares, o polêmico apareceu novamente. Esnobado no passado, Jeremy Stephens é desafiado por Conor McGregor, com direito à encarada. Intensa, Conor McGregor está novamente no centro das atenções, mas desta vez longe do octógono do UFC. Após intimidar Logan Paul dias atrás, o irlandês encontrou um novo alvo no último sábado, o veterano Jeremy Stephens, ex-lutador do Ultimate.
O desafio aconteceu durante o BKFC Knucklemania 5, evento de boxe sem luvas realizado na Filadélfia, onde Stephens venceu Ed Alvarez. Jeremy Stephens, que forçou Alvarez a desistir da luta ao final do terceiro round, não perdeu tempo e aproveitou o momento para desafiar McGregor, que assistia ao evento diretamente da arena. Inicialmente, Conor reviveu o famoso bordão que marcou sua rivalidade com Stephens em uma coletiva de imprensa do UFC há quase uma década, dizendo "Who the fuck is this guy?" Quem diabos é esse cara? No entanto, desta vez, o irlandês foi além. McGregor subiu ao ringue, aceitou o desafio publicamente e afirmou que só precisa de uma data para oficializar o confronto. O momento ficou ainda mais intenso quando os dois se encararam de forma feroz, com as testas quase coladas, levantando a torcida presente no evento. Jeremy Stephens, conhecido por seu estilo agressivo e mãos pesadas, parece estar em busca de um grande espetáculo após sua saída do UFC. Já Conor McGregor, que não luta desde julho de 2021 devido à grave lesão sofrida contra Dustin Poirier, segue sem data para seu retorno oficial ao MMA, mas tem mostrado interesse em lutas que chamem atenção fora do octógono. Agora, o possível confronto entre McGregor e Stephens promete movimentar o mundo do combate. Seja no BKFC ou em outro palco, a rivalidade entre os dois veteranos pode render um espetáculo explosivo para os fãs. Agora falando dos Nurmagomedovs. Primo de Khabib e Islam, Usman Nurmagomedov defende cinturão da PFL em luta emocionante e polêmica. Foi com muita emoção e uma pitada de controvérsia que Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, e Islam Makhachev conseguiu manter o cinturão dos leves da PFL. Neste sábado, em Dubai, o russo enfrentou uma batalha intensa de 25 minutos contra o irlandês Paul Hughes, saindo vitorioso por decisão majoritária dos juízes. Com a vitória, Usman segue invicto na carreira profissional, somando 18 triunfos. Por outro lado, Hughes amargou a segunda derrota em 15 lutas, ostentando um cartel de 13 vitórias. Diferente da maioria dos integrantes do clã Nurmagomedov, conhecidos por suas habilidades de grappling e jogo de queda, Usman prefere a trocação. No primeiro round, ele usou chutes precisos para marcar a base de Hughes, causando visível desconforto no irlandês. No entanto, a maré começou a mudar no segundo assalto. Hughes encontrou seu ritmo, combinou golpes com precisão e chegou a balançar Usman com um chute. Sentindo a pressão, o russo tentou levar a luta para o chão, mas viu suas tentativas frustradas pelo adversário, que ainda o acertou no clinch. Hughes continuou crescendo no combate, mantendo a luta em pé e defendendo com eficiência as quedas de Usman. O russo, por sua vez, parecia perdido e cometeu 2 infrações ao acertar golpes na região genital do oponente, o que resultou na perda de 1 ponto. No quarto round, o domínio do irlandês persistiu. Ele seguiu defendendo as quedas e atacando com golpes contundentes. Em um momento dramático, os dois lutadores sofreram um choque de cabeça, que abriu um corte na testa de Hughes e deixou Usman visivelmente abalado. Durante a interrupção médica, uma polêmica surgiu. Khabib Nurmagomedov, presente na equipe de Usman, foi flagrado dando orientações ao primo, algo proibido durante a pausa. Após o reinício da luta, Usman conseguiu levar o adversário ao chão, somando pontos importantes para o placar. No quinto e decisivo assalto, com a luta ainda aberta, Usman voltou a atacar em busca da queda, mas Hughes novamente se defendeu bem. O irlandês conseguiu reverter posições no clinch, conectou golpes significativos e encerrou o combate com um desempenho agressivo, mas insuficiente para convencer 2 dos 3 juízes. Apesar da vitória, o desempenho de Usman Nurmagomedov levantou questionamentos, tanto pela resistência de Paul Hughes, quanto pelos momentos de polêmica que marcaram o duelo. Ainda assim, o russo permanece como campeão e segue invicto, mantendo o legado da família Nurmagomedov no mundo das lutas. E para fechar e entendermos um pouco esses desafios, vamos falar sobre a possível próxima luta de Charles, de acordo com seu treinador. Diego Lima, treinador de Charles do Bronx, aponta julho como data ideal para revanche contra Islam Makhachev no UFC. Com a desistência de Arman Tsarukyan às vésperas do UFC 311, Charles do Bronx se coloca como o próximo nome na fila para desafiar Islam Makhachev pelo cinturão dos leves. Segundo Diego Lima, treinador e empresário do brasileiro, Charles já definiu sua preferência: uma revanche pelo título na Semana Internacional da Luta, em julho. Em entrevista ao site norte-americano MMA Fighting, Diego Lima descartou a possibilidade de uma nova luta contra Arman Tsarukyan no momento e reforçou que Charles já fez mais do que o suficiente para merecer outra oportunidade de disputar o cinturão. Sempre que você fala sobre o Charles, a equipe dele diz que não tem interesse e que precisamos esperar um pouco mais e coisas do tipo, porque Charles traz mais perigo para Makhachev por causa da luta agarrada. Ah, mas ele perdeu a primeira luta. Beleza, perdemos, mas acredito que qualquer pessoa que entende de luta sabe o quão perigoso o Charles pode ser. Se você piscar, ele te pega. As pessoas dizem isso porque preferem enfrentar outros lutadores menos perigosos. Eles estão defendendo o lado deles. Charles é perigoso e imprevisível. Charles, bem treinado e motivado, é perigoso para qualquer um. Por isso, às vezes, evitam ele e pedem outros, declarou Diego Lima. Embora o foco principal de Charles seja a revanche contra Makhachev, Diego Lima deixou claro que o brasileiro não pretende ficar parado caso o campeão dos leves só esteja disponível no final do ano. Nesse cenário, o ex-campeão dos leves considera enfrentar Max Holloway em uma super luta pelo cinturão BMF.
o cinturão simbólico de lutador mais durão do UFC. Eu conversei muito com o Charles e ele me disse que não quer esperar o ano inteiro, ele quer Makhachev no meio do ano, quer o cinturão. Se Makhachev só lutar em outubro, ele não quer ficar fora de ação por um ano. Nesse caso, ele gostaria de enfrentar Max Holloway no meio do ano pelo cinturão BMF, para permanecer ativo, lutar por um cinturão e fazer uma grande luta e depois enfrentar Makhachev. Mas, se Makhachev quiser realmente lutar em julho, é exatamente o que Charles quer, explicou o treinador. Após derrotar Michael Chandler de maneira dominante em sua última apresentação, Charles do Bronx mostrou evolução técnica e mental. Agora, o brasileiro, que é o recordista de finalizações na história do UFC, quer provar novamente porque é um dos maiores nomes do peso leve. A expectativa é de que o UFC defina em breve os próximos passos para a divisão e, com isso, o destino de Charles do Bronx no octógono. Seja contra Makhachev ou Holloway, o lutador segue disposto a se manter ativo e a disputar os maiores desafios. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem. Deixem o like e se inscreva no canal Luta News.